Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. E essa música veio calhar perfeitamente para aquilo que é o tema do dia de hoje, que é o reino de Deus. Homens novos, sociedade nova, o reino de Deus se implantando no meio de nós. Vocês vão entender todo o conceito disso. Jesus começa a sua missão anunciando o reino. A primeira palavra de Jesus foi essa, ela está logo no começo do Evangelho de São Marcos. Os outros evangelistas trazem também, mas no Evangelho de São Marcos, logo no capítulo 1, versículo 15, Jesus começa o seu anúncio, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Você sabe que Evangelho é uma notícia, é uma boa notícia. Mais ainda, este eu, Angelion é notícia, e esse eu equivale ao nosso hoje super, é uma super notícia. Às vezes a gente quer até dar um pouco mais de ênfase, né? É uma hiper notícia. Então Jesus pregava, Jesus anunciava a super notícia, a hiper notícia, e dizia: e qual era esse anúncio? Qual era essa notícia? Completou-se o tempo. O reino de Deus está próximo. E este próximo que Jesus falava não é está aí próximo. Não, ele já está no meio de vocês. Como o ar que nos envolve, ele dizia: o reino de Deus já está aí. É vocês respirarem e vocês vão recebê-lo. O reino de Deus está aí, às portas. Então, convertei-vos e crede do Evangelho. E esse convertei-vos no grego é mudai de mentalidade, mudai a vossa cabeça, fazei uma reviravolta na vossa cabeça, até para você entender melhor o que é esse convertei-vos, que em grego é metanoia. É o seguinte: é como pegar esse saquinho de plástico aqui e colocar no avesso, virar no avesso. Metanoia é isso. Mudem a mentalidade, mudem, virem no avesso a mentalidade de vocês. Vocês até agora têm tido uma mentalidade humana, é preciso virar tudo isso no avesso, é outra coisa, é outra coisa. O que estava dentro precisa vir para fora, porque vocês estão apenas na periferia, vocês estão olhando por fora as coisas, vocês estão vivendo por fora. Não é isso de Jesus, é preciso uma metanoia, uma reviravolta, é preciso virar no avesso, virar no avesso, virar-se no avesso, virar as coisas no avesso. Então façam esta mudança, porque muitas vezes até nós pregamos isso, que conversão seja mudar a vida. Então você que é pecador, você que comete pecados sexuais, você que odeia, você que bebe, você que joga baralho, é dinheiro e por isso gasta o seu dinheiro à toa, você que está viciado em tóxico, você que é menino de programa, mude a sua vida e depois creia no Evangelho. Inclusive não é nada disso, porque não dá para haver mudança sem que antes haja um encontro pessoal com o Senhor. Não dá. O que o Evangelho está dizendo não é esse tipo de mudança de vida. O que o Evangelho está dizendo, se convertei-vos, que é metanoia em grego, é esse revirar-se no avesso, é virar a própria cabeça no avesso, porque o que Jesus tem é uma coisa totalmente diferente para nós.
Então, abram mão dos conceitos que vocês têm de Jesus. Abram mão da mentalidade que vocês viveram até agora. E deixem que eu vire vocês no avesso. É outra coisa. É um ser revirado no avesso. Foi assim que Jesus começou. E dizendo, o reino de Deus está aí. Está às portas. Está com vocês. E se vocês vão olhar bem, todo o Evangelho é isto. Ele é anúncio do reino. Ele é trazer o reino. O Evangelho é fazer acontecer o reino. O que Jesus mostra é o reino de Deus. O tempo todo Jesus está falando do reino de Deus, do reino de Deus, do reino de Deus. E para explicar o que é reino de Deus, ele usa as parábolas. São as parábolas do reino. Então, são fatos, são comparações que Jesus usa para que a gente entenda o que é o reino de Deus. Logo no começo do Evangelho de São Mateus, tem o chamado Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? É justamente a legislação nova, é a constituição nova do reino de Deus. É a lei que rege o reino de Deus. Os milagres de Jesus é o reino acontecendo. Então, Jesus veio para trazer o reino. E quando ele chamou os apóstolos e mandou os apóstolos, o que ele mandou é que eles levassem o anúncio do reino e fizessem o reino acontecer. Os apóstolos foram para isso. E o que eles levaram foi o reino de Deus. Então a gente pergunta, o que é reino de Deus então? Deixa eu fazer um parênteses. Nós no nosso meio não temos entrado neste conceito e nessa realidade do reino de Deus. Não temos. E o Senhor quer que nós entendamos isto que é essencial. E mais do que entendamos, que nós vivamos isso. Porque a renovação quer levar-nos a isso. Um segundo parênteses. Vocês percebem que, graças a Deus, nesse congresso de jovens, nós estamos querendo levar vocês à essência. A essência. E até mais duro falar da essência. Seria mais gostoso fazer o tipo de pregação que a gente faz nos encontros por aí. Mas o Senhor quer que nós tragamos aqui, que a gente traga aqui a essência. Então fique atento, colha tudo para você captar a essência. Deus quer lhe dar a essência. Depois você vai fazer o seu trabalho. Mas é preciso nesses dias entrar na essência do que Deus está fazendo, a essência da renovação, a essência do papel seu dentro dessa renovação que o Senhor está fazendo na sua igreja. Fechado o parênteses, então o que é reino de Deus? Eu costumo brincar dizendo que reino de Deus é reino de Deus. Reino de Deus é reino de Deus. Então o reino de Deus é aquele lugar onde Deus reina. Quem reina aqui é Deus. Então esse aqui é o reino de Deus. Nessa situação, quem é que manda aqui? Quem é que governa aqui? Quem é que dirige aqui? É Deus. Então aqui é reino de Deus. Deus não manda aqui, Deus não governa aqui, Deus não dirige aqui. Então aqui não é reino de Deus. Reino de Deus é reino de Deus. É tão simples, né? Não é outra coisa. E eu lhes dizia ontem então, a grande infelicidade que aconteceu conosco foi o dilaceramento. Lembra que eu rasguei o papel ontem, né? Não vou rasgar outro hoje não. Foi o dilaceramento que aconteceu, a ruptura entre o divino e o humano em nós. E porque em cada um de nós o divino e o humano foi dilacerado, foi separado. O que aconteceu foi um mundo também dilacerado, onde o divino e o humano estão separados, onde Deus tenta entrar na sua criação. Imagina essa situação, Deus querendo entrar na sua criação. Tudo isso é de Deus, Deus fez tudo isso, nós somos de Deus, este mundo é de Deus, essas realidades todas são de Deus. O que hoje a ciência pesquisa foi Deus quem criou. O que a técnica hoje desenvolve é criação de Deus. Tudo isso é de Deus. Essa humanidade é de Deus.
E Deus justamente fazendo força, Deus querendo entrar nas suas possessões, Deus querendo entrar no seu território, Deus querendo entrar naquilo que Ele criou. E infelizmente a criatura, não, sai para lá, deixa para lá. Eu sou eu, o Senhor fica para lá, eu fico para cá. Então infelizmente essa ruptura. Deus querendo entrar, Deus querendo se pôr onde é o lugar dele, não porque Ele queira se impor, não, porque nós precisamos, além da criação de Deus, o primitivo que Deus criou, o original que Deus criou, o natural que Deus criou. Veja, o que é natura? Natura é aquilo que Deus cria do jeito que Deus cria. O natural que Deus criou era o divino e o humano vivendo neste mundo. É o divino e o humano vivendo em cada um de nós, juntos. É Deus e o homem muito entrelaçados, veja, entrelaçados, trançados como os fios de um tecido. É essa a realidade que Deus criou. Isto é o natural. E o que nós vivemos hoje, infelizmente, não é o natural. O que vivemos hoje é o dilaceramento. Um mundo sem Deus, uma ciência sem Deus, uma técnica sem Deus, uma comunicação sem Deus, área de saúde sem Deus, psicologia sem Deus, educação sem Deus, pesquisa sem Deus, sociologia sem Deus. É o que nós vivemos. Política sem Deus, economia sem Deus, finanças sem Deus, e daí toda esta confusão que está no mundo, todo o mal que está no mundo, e esse mar de sofrimento que há no mundo, e as consequências de opressão, de dominação, de escravização. Tudo isso por quê? Por causa dessa ruptura. Deus não está no lugar dele. Quando eu digo no lugar dele, é aquilo que é dele, não está. E o que é reino de Deus? Reino de Deus é fazer com que Deus chegue e esteja no lugar que é dele. Aqui é meu. Ele não está lá como dominador, mas ele está porque ele precisa estar, porque a criação dele é o entrelaçamento do divino e do humano, de Deus e da criatura. Aí é o lugar dele, e aí as coisas se põem no lugar. Aquilo que Deus fez no começo, Ele criou a luz, criou os luzeiros, criou a terra, criou o mar, criou as águas, criou a vegetação, criou os pássaros, criou os animais, criou o homem, e a cada coisa que Ele ia criando, Ele ia dizendo: eu vi que está tudo muito bom, eu vi que está tudo muito bom, tudo está bom, tudo está certo, tudo está no lugar, tudo está 100%. E por que estava tudo 100%? Porque Deus estava ali, porque Deus estava ali. E por que é que as coisas hoje vai tudo mal, obrigado? Como é que vai a família? Vai mal, obrigado. Como é que vai a escola? Vai mal, obrigado. Como é que vai a paróquia? Vai mal, obrigado. Como é que vai a política? Vai péssima, obrigado. Como é que vai a economia? Vai de mal a pior, obrigado. E por que tudo vai mal assim? Por causa da ruptura, do dilaceramento entre Deus e as criaturas, entre o divino e o humano neste mundo. E o que é reino de Deus? Reino de Deus é fazer com que Deus venha para o seu lugar. Aqui é o lugar de Deus. Ele deve entrar aqui, deve ficar aqui, deve permanecer aqui, deve reinar aqui, deve dirigir aqui, deve conduzir aqui, e assim as coisas se põem no lugar. Só que aí existe algo muito concreto, que é o seguinte: não é aéreamente que Deus vai entrar nas realidades do mundo. Porque veja bem, lembra da palestra de ontem? O lugar de síntese do divino e do humano é o homem. Deus sintetizou tudo o que existe. O criado, tudo criado, e o incriado, que é o próprio Deus. Deus sintetizou tudo o que existe, tudo que é de divino, e tudo aquilo que é criatura, toda a matéria que Ele criou. Ele sintetizou tudo isso em nós, em mim, em você. O ponto de síntese do universo é o homem. Mais do que do universo, o ponto de síntese de tudo que existe, o divino e o humano, é o homem. E Deus quis esta maravilha. Esta maravilha.
o criado e o incriado no homem. A matéria e o divino no homem. Então é aí que deve se estabelecer em primeiro lugar o reino de Deus. E para sermos muito concretos, o que é que aconteceu? Quem é que novamente sintetizou em si o divino e o humano? Foi Jesus. Antes Deus havia criado o homem, no qual lhe colocou o seu sopro divino. Então Deus estava no homem, Deus morava no homem, Deus reinava no homem. O reino de Deus já caminhava com o homem. Então onde o homem ia, o reino de Deus ia lá, porque o reino de Deus estava dentro dele. Mas depois do dilaceramento, isso não aconteceu mais. Então foi preciso que agora do alto, dos céus, viesse o próprio Filho de Deus. E ele então, que é Deus, se encarnando, fizesse de novo a síntese entre o divino e o humano. Jesus era aquele que carregava o divino e o humano nesta terra. Mas o Pai teve que fazer isso porque aquilo que ele tinha feito no começo, infelizmente o homem estragou, deixou que o inimigo estragasse. Mas como Deus não voltou atrás no seu plano, ele refaz tudo desta forma, fazendo agora com que o divino venha do céu, se encarne numa pessoa humana. E veja, Jesus era humano mesmo. Não só ele tinha um corpo, mas ele tinha tudo de pessoa humana. Ele tinha uma mente humana, uma inteligência humana, uma vontade humana, uma liberdade humana, uma sensibilidade humana. E como tinha sensibilidade Jesus? Jesus tinha um corpo humano, Jesus tinha uma alma humana, um espírito humano, mas além de tudo isso, nele estava o divino. E aí que está. Para quê? Eu dizia ontem para vocês, é aquele que é fecundo que passa a fecundação para que a fecundação aconteça. Foi preciso que as pessoas se encontrassem com Jesus, não apenas se encontrassem assim fisicamente, viu, tocou, não, mas que houvesse um encontro íntimo, profundo entre a pessoa e Jesus. É como pegar uma vela apagada e chegar numa vela acesa, encosta, fez o Nelsinho, e sai acesa. E quantas velas apagadas tiver, vem na vela acesa e sai acesa. Quantas velas apagadas houver, vem. E não somente na primeira, agora eu posso ir nessa outra aqui. E saio aceso e pego a sua também e trago aqui na outra acesa. É assim. Então, foi necessário que as pessoas tivessem um encontro pessoal com Jesus. Não é à toa que logo no comecinho do Evangelho de São João, é contado o fato de Nicodemos. Nicodemos, que era muito sábio, muito conhecedor, e tinha uma busca muito grande, por isso foi buscar Jesus. E porque ele tinha tudo aquilo, aquele status de mestre em Israel, coitadinho, foi buscar de noite. Também porque durante o dia Jesus tinha muito trabalho, muito povo ali, e a conversa que ele queria ter com Jesus era muito íntima, e Jesus não perdeu tempo e foi logo direto dizendo: Nicodemos, o que é preciso para você é nascer de novo. Nicodemos levou o maior susto, vocês conhecem bem tudo o que aconteceu, e Jesus revela a ele toda a realidade do nascer de novo. E aconteceu com Nicodemos, porque Nicodemos se encontrou com Jesus, porque Nicodemos abriu o coração, porque houve um encontro pessoal, uma experiência pessoal entre Nicodemos, Jesus e Nicodemos. Nicodemos nasceu de novo. Então nele existia a nova criatura, porque houve essa experiência, essa fecundação. O homem novo começou a acontecer em Nicodemos. A síntese do divino e do humano começou a acontecer em Nicodemos. O reino de Deus começou a acontecer em Nicodemos. Percebe? E não foi só com ele. Logo em seguida, o Evangelho de São João coloca um fato bem oposto. Uma mulher samaritana, que está lá pegando água no poço, desprezada por ser mulher, desprezada por ser samaritana, desprezada por ser mulher já de 7 maridos.
E Jesus vai se encontrar justamente com essa mulher ali na beira do poço de Sicar. E fala a ela e faz todo um trabalho muito bem feito para chegar ao coração dessa mulher. E Jesus chega tão de cheio ao coração dela, ela fica tão tocada por aquilo tudo que ela larga o seu jarro ali e sai correndo para dizer para todo mundo: eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que Israel tanto esperava. Venham, venham ver se não é ele mesmo que nós esperamos durante tanto tempo. Gerou inclusive o apostolado nela. Por quê? Porque ela teve um encontro pessoal com Jesus. O reino de Deus começou a acontecer nela. Vocês conhecem o que aconteceu com Zaqueu? Porque aí foi o contrário, porque aí é outro caso interessante. Alguém com quem ninguém pensava que pudesse acontecer uma experiência de encontro com Jesus. Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, que havia se enriquecido injustamente com o dinheiro do povo. Vocês conhecem todo o fato, Zaqueu em cima da árvore, e é Jesus que toma iniciativa. Zaqueu, eu preciso hoje ir à sua casa, eu quero entrar na sua casa. E claro, Jesus não falava só da casa, eu quero hoje tomar refeição na sua casa. E refeição não era apenas comer o carneiro que ele ia preparar e as ervas que ele ia preparar, não, e beber o vinho que Zaqueu ia preparar. Era muito mais. Eu quero ter uma refeição com você, Zaqueu, com o seu interior. Eu quero ter intimidade com você, Zaqueu. Eu quero ter um encontro com você. E o encontro aconteceu. Tanto assim que depois que Jesus vai à casa de Zaqueu, fica algumas horas na casa de Zaqueu. Quando Jesus está para sair, o próprio Zaqueu toma iniciativa: Senhor, eu sei que eu defraudei muita gente, que eu fui injusto, mas eu vou pagar o quádruplo. E Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Em outros termos, hoje o reino de Deus entrou nesta casa. Entrou em você, entrou na sua mulher, entrou nos seus filhos, entrou nessa família, entrou nesta casa. O reino de Deus entrou aqui porque aconteceu um encontro pessoal entre nós. Eu já estou na sua vida, Zaqueu. Eu aconteci na sua vida, Zaqueu. E sabe, eu tive um questionamento assim: será que Zaqueu realmente se mudou de vida? Eu tive um questionamento. Porque ele falar na hora que Jesus estava ali: eu vou pagar tudo que eu fiz de errado, e vou pagar até o quádruplo, e vou pegar os meus bens e vou usá-lo com os pobres, era muito fácil falar. Será que Zaqueu fez? E eu me convenci que Zaqueu fez. Sabe por quê? Porque quando os evangelistas escreveram os evangelhos, estavam vivas ainda as pessoas. E o pessoal conheceu. Então é claro que o evangelista não ia colocar no evangelho um antitestemunho. Não é real. Seria furadíssimo. Quando Mateus, quando Marcos, quando Lucas escreveram a história de Zaqueu, eles não iam entrar nessa fria, porque o pessoal ia dizer que nada, está contado lá que ele fez. Ele falou, mas não fez. Então, se os evangelistas colocaram, é porque realmente a mudança aconteceu. E veja bem, por que é que a mudança aconteceu? Por que é que um dominador, um explorador, um ladrão mudou? Porque aconteceu o encontro pessoal dele com Jesus. Você conhece o encontro de Jesus com Lázaro, com Marta, com Maria? Você conhece o encontro de Jesus com aquela mulher, prostituta, pecadora da cidade, na casa de Simão, onde ela nem tem coragem de chegar até Jesus e fica lá lavando os pés dele. Mas por que aconteceu, veja, por que aconteceu aquele encontro pessoal? Aquela mulher que era prostituta de classe, conhecida ali na Síria, conhecida pelos grandes, por Simão e os seus amigos, porque ela viu em Jesus algo tão novo.
E porque aconteceu aquele encontro no interior dela, foi Jesus que pôde dizer: os teus numerosos pecados estão perdoados. Mas o perdão foi consequência, e a mudança de vida que aquela mulher teve depois foi consequência daquele encontro pessoal com Jesus. Percebe? E nós podíamos continuar pelo Evangelho afora. Tudo se faz através de encontros pessoais. Agora vocês começam a entender um pouco melhor o que eu falava ontem a vocês. Por que eu comecei a primeira palestra ontem daquele jeito? Porque o reino de Deus se faz com encontros pessoais, se faz com experiências de Deus, não se faz com teoria, não se faz em massa. E aqui um perigo para nós na renovação. Eu sei que não acontece assim, mas nós temos o risco. Como hoje Deus tem pressa, como nós estamos vivendo na hora da graça, nós estamos na hora da graça, estamos no momento próprio de Deus. Deus mesmo colocou uma sede, uma fome muito grande nas pessoas. E como graças a Deus, na renovação, nós estamos levando o vinho novo que o povo precisa, o povo vem. Vocês já perceberam, quando você começa a mexer com o mel, enche de abelha. Outro dia eu estava assim meio rouco, e me disseram que mel, limão e própolis é muito bom para limpar a garganta. E eu estava lá preparando o mel, e até como o meu mel estava congelado, eu coloquei um pouco de mel no fogo para ele derreter. Depois eu ia colocar limão e própolis para usar na garganta. Eu comecei a mexer no mel. Gente, mas foi uma briga, porque não sei de onde veio tanta abelha. A minha casa não tem abelha, mas veio não sei de onde tanta abelha, e abelha para cá, e abelha para lá, e abelha para lá. Daí que eu percebi, eu estava mexendo com mel, claro que as abelhas vieram. Hoje está acontecendo assim com o povo. Você não sabe como é que o povo vem, de onde o povo vem, mas onde tem mel a abelha aparece. Eu nunca tinha visto abelha na minha casa, mas elas vieram de longe, elas farejaram de longe, havia cheiro de mel, lá vieram elas da mesma coisa, porque hoje, graças a Deus, nós estamos mexendo com o mel de Deus. Estamos mexendo com o vinho novo que o povo precisa. Estamos ministrando, graças a Deus, não é nosso, mas nós estamos sendo os garçons que estão ministrando isso. O povo vem que nem abelha e vem buscar. Então aí um risco muito grande de nós pensarmos que a renovação é massificação, que a renovação é grupo de oração, de encher uma igreja inteira. E a gente fazer trabalho assim, pega um tonel de vinho novo, né, e joga. Pega quem pegar. Então o pessoal, coitadinho, tenta pegar. Não, não é isso. Não é isso. O vinho novo não é ministrado assim. Pega o tonel, pega e joga. Não, não é isso. Nós temos também que fazer trabalhos como esse, de evangelizar muitos. Temos. Mas aí que está a beleza. O encontro acontece pessoalmente. E é preciso cuidar para que o encontro aconteça pessoalmente. A experiência de Deus é pessoal. O reino de Deus não é massificante, o reino de Deus é personalizado. Guarde isso. Foi por isso que eu quis frisar ontem o meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Depois da minha segunda experiência, onde senti que o Senhor me mandava para o trabalho, para o apostolado, e não parei até hoje, graças a Deus. Porque daí eu contei também a minha experiência do batismo no Espírito, porque é tudo muito personalizado. Graças a Deus você já teve essa experiência. Eu não estou falando de coisas que você não conhece, mas eu quero frisar para você, a renovação se faz assim. É personalizado, porque é através de um encontro pessoal com Jesus que acontece o novo nascimento. Então aquilo que está narrado, João 3, o fato de Nicodemos, o novo nascimento e a nova criatura, é resultado de um encontro pessoal com Jesus. O Evangelho traz os fatos mais diferentes,
de pessoas inclusive excluídas humanamente, como o caso de Zaqueu, pessoas excluídas como o caso daquela mulher prostituta, como aquele homem entrevado, coitadinho, que foram obrigados a abrir o telhado para descer ali na frente de Jesus, porque aconteceu um encontro pessoal entre ele e Jesus. É que Jesus pôde dizer: meu filho, os teus pecados te são perdoados, e depois dizer também: toma o teu leite e vai para a tua casa. Até com a sogra de Pedro aconteceu um encontro pessoal. Está narrado no comecinho do Evangelho. Jesus vai à casa de Pedro e a sogra dele está com febre. Não somente Jesus chegou lá e não é a sogra, né? Mas deu a mão à sogra de Pedro e ela levantou-se e começou a servi-los. Não apenas foi um milagrinho que Jesus fez, não. Antes de tudo aconteceu um encontro pessoal entre a sogra de Pedro, que talvez fosse frustrada, coitada. Pedro é Pedro e Pedro está sendo um discípulo. Se pelo menos eu fosse a esposa de Pedro, Jesus ia olhar para mim, mas eu, né, sogra, velha, feia, rabugenta, não é você não. E Jesus quis mostrar para ela: ninguém é desprezado no reino de Deus, não há lata de lixo no reino de Deus. Jesus foi lá, e porque a necessidade dela naquela hora era aquela, ela estava com febre, febre alta, mais do que curar a febre dela, eu até diria, a febre curou porque o encontro aconteceu, porque a experiência aconteceu. Então aquela mulher amou profundamente Jesus e disse: eu não sou desprezada, eu não sou da lata de lixo. Não é só Pedro, não são só os apóstolos, nem é a minha filha que casou-se com Pedro, eu também, na qualidade de sogra. Não estou nas sobras, eu estou no coração de Jesus, e o coração de Jesus bate forte por mim, e porque aconteceu tudo isso, também ela foi curada, a febre foi embora. E diz o Evangelho: e ela começou a servi-los. Um parênteses, não é erudição não. Essa palavra servir no Evangelho é o termo técnico usado para indicar que a pessoa tornou-se discípulo. Porque era próprio do discípulo servir ao mestre. Ele deixava as suas coisas e vinha servir o mestre. Se o mestre era marceneiro, ele ia trabalhar de marceneiro com o mestre para aprender a maneira de vida do mestre enquanto servia o mestre na marcenaria. Se o mestre era pastor, ele ia pastorear com o mestre. Se o mestre era agricultor, ele ia plantar com o mestre. Se o mestre era pescador, ele ia pescar com o mestre, ia servir o mestre. O que aconteceu com a sogra de Pedro? Ela começou a servi-los. Estou dizendo isso a vocês para vocês perceberem: o reino de Deus acontece com encontros pessoais, e hoje também. O reino de Deus é personalizado. O novo nascimento acontece com cada pessoa, e a partir do novo nascimento personalizado, consequência de uma experiência com Jesus, de Jesus acontecendo na vida da pessoa. E Deus tem meios maravilhosos. Não vai acontecer com você como aconteceu comigo. A sua experiência é outra, graças a Deus, mas Jesus tem chance para todos, maneira para todos. Jesus tem brechas para entrar na vida de todos, e Ele está aí querendo entrar naquilo que é seu. Lembra que eu falei antes? Deus está aí pressuroso, querendo entrar naquilo que é seu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A primeira coisa desse mundo que é de Deus é você. Graças a Deus que Ele já entrou. Há muito irmãozinho nosso que está por aí, onde Deus ainda não entrou. E o que temos que levar a eles é o ambiente favorável, é o clima favorável, para que eles também possam ter essa experiência. Muitas vezes a nossa pregação, o nosso trabalho, o encontro que nós fazemos é todo um trabalho preparatório. Eu diria, é como a parteira que está ali. A parteira é necessária, ela ajuda, mas quem dá a luz é a mulher. Não tem por onde, o parto vem dela. E muita mulher heróica dá a luz sozinha, realiza o parto sozinha. Mas é claro, é muito bom quando tem uma parteira e ajuda, e melhor ainda se tem médico, e se o médico já está nessa especialidade. Nós fazemos os trabalhos de parteiros, mas quem dá a luz é a pessoa, e a luz que é dada é Jesus. Acontece o novo nascimento.
Então aquilo que 2 Coríntios 5:17 diz: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Acontece. E o reino de Deus começa aí. Começa aí. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Mas aí acontece uma grande pergunta: será que eu passei pelo novo nascimento? Será que eu sou nova criatura? Olhando para a minha vida, vendo como eu estou ainda tão cheio de pecados, tão cheio de defeitos, tanta fraqueza, tanta queda, tanto questionamento, tanta volta para trás. E muita gente diz: infelizmente eu acho que eu não passei ainda pelo novo nascimento. A nova criatura ainda não aconteceu comigo. Eu digo para você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, graças a Deus, o que você pensa não é verdade. Você passou pelo novo nascimento. Isto é real, isso é verdadeiro. Se você teve uma experiência com Jesus, você passou pelo novo nascimento. Muito mais, se você recebeu o batismo do Espírito Santo, é certo, você passou pelo novo nascimento. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você é um homem novo, você é uma mulher nova. Você pergunta para mim: mas então, padre, por que eu sou essa droga que eu sou? Aí vem uma música do Cristo Atividade: é porque Jesus está há muito pouco tempo na sua vida. E é porque Ele entrou muito pouco em você. Eu digo ao contrário, é porque Ele saiu muito pouco de dentro de você. E aí eu quero explicar uma coisa importante. Nós somos, antes de tudo, espírito. Nós somos um sopro de Deus. Nós somos espírito, em primeiro lugar. Depois nós somos uma alma. E a alma é o que Deus nos deu. E nos faz inteligentes, nos faz livres, nos faz capazes de querer, nos torna sensíveis. A alma é que dá a nós a capacidade de termos inteligência, liberdade, vontade, sensibilidade. E nós moramos num corpo, somos encarnados, somos criaturas encarnadas. Deus sintetizou em nós a matéria e o espírito. Deus sintetizou o divino e o humano em nós, o criado e o incriado. E nós somos um corpo, somos um corpo. Não é apenas uma roupa que nós vestimos, não, nós somos um corpo. Mas veja, até está aqui nas cartas aos Tessalonicenses, vale a pena pegar. Capítulo 5, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita. 2 pontos. O que é santidade perfeita? Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, Ele o cumprirá. Veja bem, que a paz de Deus, que o Deus da paz vos conceda santidade perfeita. 2 pontos. O que é essa santidade perfeita? Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é todo o nosso ser? O nosso ser inteiro é espírito, alma e corpo. Alguns até costumam trocar isso. Dizem corpo, alma e espírito, de fora para dentro. Não é a melhor forma. A melhor forma é como está aqui na Bíblia. Que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo. E por que nessa ordem? Porque nós somos, em primeiro lugar, espírito. Nós somos o sopro de Deus. E esse espírito tem uma alma que nos faz inteligentes, livres, capazes de querer, capazes de realizar. Temos sensibilidade e temos um corpo.
Então vem de dentro para fora. Aí o que eu quero dizer para vocês, e não estou apenas com erudição, não. Quem é que passa pelo novo nascimento? Quem passa pelo novo nascimento é o nosso espírito. É no espírito, é lá no sopro de Deus que acontece o novo nascimento. Porque Deus fez a primeira criação, a criação original, unindo as duas coisas, o espírito de Deus e o espírito humano. Nós somos um sopro de Deus. Então havia a junção, espírito de Deus e espírito humano juntos, o divino e o humano em nós. O pecado, infelizmente, separou isso, dilacerou isso. Quando nós encontramos Jesus, quando há um encontro pessoal com Jesus, é aquilo que eu expliquei, é como você chegar com a sua vela apagada. A sua vela estava apagada, você encosta em Jesus, encostando em Jesus, você já sai aceso. O seu espírito, quando se encontra com Jesus, já sai aceso, porque Jesus é a luz, Jesus é o fogo, percebe? Então, no seu espírito já aconteceu a nova criatura, no seu espírito já aconteceu o novo nascimento. Somente que a nossa alma e o nosso corpo e a nossa sensibilidade ainda são pagãos. Percebe? O novo nascimento começa lá. E não estranhe, o que aconteceu com o seu nascimento? Você começou com 3,50 kg? Não. Você começou com 2 célulazinhas tão pequenininhas que não dava para pesar. Tão pequenininha. Era essas 2 células. Mas graças a Deus, dali, de dentro dali, você foi crescendo, foi se desenvolvendo e tornou-se aquilo que você é. Igualmente, graças a Deus, o que nós não podíamos fazer, Deus fez. O novo nascimento aconteceu, houve a fecundação, Deus fecundou você novamente. Vamos chamar assim, as 2 células se encontraram, Deus e você, o Espírito de Deus e o seu Espírito se encontraram, o divino e o humano reencontraram-se em você. Glória a Deus, o divino e o humano reencontraram-se em você, a fecundação aconteceu, e porque a fecundação aconteceu, desde aquele momento você já era nova criatura. Não é verdade que na hora que se encontrou o óvulo da sua mãe com o esperma do seu pai, a sua mãe já tinha uma nova criatura no seio dela? Não é real? Ela nem imaginava, mas você já estava lá. E o bonito é isso, eu já estava lá, você já estava lá, escondidinho, pequenininho, mas você já estava lá e você podia gritar: mãe, tem uma nova criatura em você, e a mãe não ia escutar. Mas cresceu, foi dada à luz e hoje é o que você é. Que dá um trabalhão para sua mãe hoje. A mesma coisa, na hora que aconteceu a experiência pessoal sua com Jesus, aconteceu o encontro. Semelhante a óvulo e esperma, aconteceu o encontro do seu espírito com o Espírito de Deus. Do humano que é você com o divino que é o Senhor. Então, o seu espírito passou pelo novo nascimento. Somente que, aí que está, a sua alma, o seu corpo, não. E aí está o trabalho lindo que cabe a nós, implantar o reino de Deus no restante. Por que isso? O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, diz Santo Agostinho. Ele te criou. A nova criatura aconteceu em você. Então você já é nova criatura, só que Ele não te salvará sem ti. Veja bem o que nós trouxemos aqui em Tessalonicenses. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, mas não só espírito, a alma e o corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer quando Ele vier nos fins dos tempos, quer quando Ele vier para nos encontrar com a nossa morte. Se Ele não vier, nós vamos a Ele e o encontro vai acontecer. Então aí está o trabalho lindo de restauração que precisa acontecer conosco. É preciso que a vida nova atinja
o nosso ser inteiro. Atinja a nossa inteligência, atinja a nossa liberdade, atinja a nossa vontade. Liguem-se com a palestra que eu estava dando ontem. Infelizmente, por causa da separação entre o divino e o humano, nós ficamos uma desordem. E é mesmo. E é mesmo. Ficamos desarmônicos. E agora a obra de Deus é reorganizar tudo, é reharmonizar tudo. Infelizmente, a sua inteligência é uma bagunça, a sua vontade é uma bagunça, a sua liberdade é uma desordem. Infelizmente, a sua sensibilidade é terrível. E muitas vezes o seu corpo também é desarmonia total. E é preciso reharmonizar tudo isso. É preciso que aquilo que começou no seu espírito atinja você inteirinho. E até aqui uma coisa muito importante. A nova criatura está aqui dentro. Desculpe a expressão desabusada de falar. Vem cá, Marta. Eu cumprimento a Marta assim. Porque a Marta é gestante, a esposa do Eugênio. Vocês não estão percebendo, mas ela é gestante já, graças a Deus. Dentro dela há uma nova criatura, graças a Deus. Dentro de você também existe essa nova criatura que está crescendo. E é preciso que tudo isso venha à tona. Deus quer fazer esta obra com você. Você, meu filho. Eu digo primeiro, você, meu filho. Você é gestante, graças a Deus. Não é somente a Marta, não. Eu também sou gestante, somos 2 gestantes aqui. Só que ela está gestando um filho na carne e um filho no espírito. E eu e ela estamos gestando um filho no espírito. Há uma nova criatura, há um Jonas novo se formando em mim. Há uma Marta nova se formando nela, além do filho do Eugênio que está sendo formado lá. Em você, homem, e em você, mulher, há uma criatura nova se formando. E é preciso que agora essa nova criatura atinja tudo. E veja, a essência sua está aí. E graças a Deus, o espírito seu é novo. É novo. E o que é o seu espírito? O seu espírito é o sopro de Deus em você. Algo de Deus veio para você. Isto é, qualidades de Deus vieram para você. Traços de Deus vieram para você. Você tem qualidades de Deus em você. E tudo isso já foi, graças a Deus, ressuscitado, fecundado, vitalizado pelo encontro pessoal seu com Jesus. E não seja mesquinho, você é bom, você é generoso, ou então no feminino, você é disponível. E o que mais? Você é humilde, você é simples, você é inteligente, e é. Você é uma pessoa delicada, você é uma pessoa assim, firme, dinâmica. Você tem inúmeras qualidades, qualidades humanas, e por que não as qualidades humanas que você tem vieram de Deus. Você é uma pessoa criativa, você tem muita prática em escrever, você é poeta, você canta muito bem, você sabe compor, você toca instrumentos, ou você tem uma prática enorme na área, você tem vocação para a área de saúde, você é uma pessoa apaixonada pela parte de saúde, ou então ao contrário, você é uma pessoa apaixonada pela economia, não é apenas ter dinheiro, mas para reordenar tudo isso. Gente, tudo isso veio de Deus. Você dança e você tem a dança dentro de você. Isso veio de Deus, é uma qualidade de Deus que veio para você. Deus, quando soprou em você, soprou tudo isto. Você tem dentro de você um instinto de maternidade. Você é jovem ainda, mas é muito mãe, você sente um coração de mãe. Você não apenas é mulher, mas você se sente muito mãe, muito materna. É o sopro de Deus em você, e isso está em você. E sabe, tudo isso tem que vir para fora, a nova criatura tem que se fazer em você. E aí que está a nossa bendita cabeça, que até hoje foi a nossa dominadora,
Porque até hoje nós fomos sempre mandados pela cabeça. Quem conduziu a gente foi ela. Essa abóbora aqui em cima, né? Levando a gente para onde ela quis. Pegou a gente pelo nariz e tem levado onde quer. Ela tem sido dominadora, tirana da nossa vida. Está na hora da nossa cabeça aprender a ter o seu lugar. Eu sou, antes de tudo, espírito. Eu sou algo de Deus. E a minha cabeça tem que aprender a se dobrar. E o lugar dela é este. Pegar a trompa dela, como faz o elefante, e pôr aqui embaixo. E a minha cabeça ser dócil ao meu espírito. A minha cabeça ser dócil àquilo que Deus fez em mim, aquilo que Deus me fez, aquilo que Deus me criou. Ser dócil aos traços de Deus, às características de Deus que estão aqui. Ser dócil à vocação que Deus já imprimiu aqui. A sua vocação já está impressa em você. Já está impressa em você. Deus, quando criou você todinho, inteirinho, como aquelas 2 células que hoje são você. Deus criou você todinho. A profissão que você vai ocupar para realizar a sua vocação já estão em você, entranhadas em você, já está aí. E é preciso que isso venha à tona, a missão que Deus tem para você. Deus tem uma missão para você. Você não está passando no mundo por passar. Você não está esquentando os bancos desse mundo, não. Você tem uma missão a realizar. Essa missão já está incrustada aí dentro. E o lindo agora é isto: colocar a nossa cabeça no lugar dela. A minha inteligência agora vai servir aquilo que Deus me fez. E eu vou descobrir o que Deus me fez, eu vou descobrir aquilo que eu sou, eu vou descobrir a minha vocação, eu vou descobrir pouco a pouco a missão que Deus tem para mim, e a minha inteligência vai ficar a serviço do meu espírito, daquilo que Deus me criou. Entenderam? É por isso que Jesus disse: metanoieite, isto é, mudem-se no avesso. Vocês estavam tudo ao contrário. Quem mandava na vida de vocês era a cabeça soberana, dominadora, despótica. Ela ditava normas. Não, o lugar dela é humilde, é obediente. Ela é a servidora do ser de vocês. Ela é a servidora do Espírito que está em vocês. E ela precisa aprender a servir. Virem esse negócio no avesso, está tudo errado, diz Jesus. Porque a boa nova que eu trago para vocês é esta. Perceberam? E a nossa inteligência vai ser muito mais ágil, muito mais dinâmica. A nossa liberdade está a serviço daquilo que eu sou. A minha vontade está e precisa estar a serviço daquilo que eu sou. E é preciso readquirir isso. É preciso que o reino de Deus venha para a minha inteligência, venha para a minha vontade, venha para a minha liberdade. É preciso que o reino de Deus entre lá. E sabe, gente, nós somos também pessoas sensíveis, temos uma sensibilidade. E a sensibilidade nasce, de um modo especial, do nosso espírito. Porque Deus está lá, porque Deus mora lá. Porque o poder de Deus está lá. Claro, Deus é luz, Deus é vida, Deus é amor. Então Deus irradia de dentro de mim. Há uma irradiação dentro de você. Há Cristo atividade dentro de você, real. Eu não estou apenas usando termos, não. Há Cristo atividade. Assim como existe radioatividade, né? Existe Cristo atividade saindo de você. Percebe? Porque Cristo mora em você, porque o ungido mora em você, porque o Espírito mora em você. Há Cristo atividade em você. Então é a nossa sensibilidade. Aí está o amor que existe em nós. E essa sensibilidade gostosa de uns para com os outros. Não é verdade que há pessoas, vem cá, que está com elas, as nossas radioatividades combinam. Há pessoas que você sente gosto de estar perto, nem precisa conversar, nem precisa tocar, mas faz bem a presença dela, porque o que vem dela vem de uma criatura nova, vem do amor de Deus, vem de Cristo. Há Cristo atividade nela. Há pessoas, e não é somente questão de espiritismo, não.
As pessoas diante das quais você está, ao lado das quais você fica, com quem você trabalha, com quem você viaja, você se sente mal. Não é verdade? As coisas não combinam, não batem, não dá. Você quer, mas não consegue. E aí está. Graças a Deus, obrigado. A nossa sensibilidade é, antes de tudo, Cristo-atividade. Agora, o que aconteceu? Infelizmente, a vida machucou demais. A vida feriu demais a nossa sensibilidade. Hoje somos pessoas terrivelmente machucadas. Somos. E machucadas do mais importante que nós temos. Nos impediram de ser o que nós éramos. Pais, professores, professoras, catequistas, mestres, vizinhos, tios, avós, não sei, acontecimentos, pobreza, falta de oportunidade, mataram o que você era. Aquilo que Deus criou, as qualidades que você tinha, você nunca pôde colocar para fora. Porque machucaram, feriram aquilo que você era, que devia vir para fora. Não só não deixaram vir para fora, mas colocaram no chão e pisaram em cima de você. Para não ser. Mas Deus é muito mais poderoso do que isso. O Deus que mora em você, o Cristo ativo que mora em você, é mais forte do que isso tudo. E Ele tem rompido as barreiras, e porque Ele se encontrou com você, e a nova criatura aconteceu em você, essa nova criatura tem feito um esforço enorme, como uma plantinha querendo sair debaixo desses escombros, sair além das pedras, além dos entulhos que colocaram. Há uma vida dentro de você para superar todas essas feridas, e graças a Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito, o Senhor está curando você. Pelos dons do Espírito, o Senhor está curando você, e você pode ser nova criatura na sua totalidade. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.